Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Mais uma vez na seara do Senhor. É um privilégio pregar a palavra de Deus. Estamos aqui nessa praça aqui, ó. Uma praça no setor Maria Dilson. Eu estou aqui no bairro do irmão Paulo Henrique hoje, né? Esse varão ao qual Deus preparou, né? Para estar conosco na obra de Deus. E não vamos perder tempo não, meu irmão. Vamos pregar para esses que estão aqui nessas redondezas. E depois eu creio que nós vamos para algum outro lugar, né? A gente vai ficar aqui por pouco tempo nesse lugar. Eu tenho ouvido os outros, como o profeta falou, o profeta João. Graças a Deus. Está. 1, 2, 3, teste. Amém. Quem está ouvindo os ouça o que diz o Espírito de Deus. Pois a palavra de nosso Senhor Jesus será pregada aqui neste local. Pois eu creio que o nosso Deus, Ele tem uma obra na vida de você que está me ouvindo agora. O nosso Senhor Jesus está voltando. E muito em breve, esses céus a qual nós contemplamos hoje com nossos olhos, Ele vai se abrir. Esses céus a qual hoje nós olhamos e admiramos, Ele vai ser o cenário principal da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra do nosso Senhor Jesus está se cumprindo. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse está se cumprindo. Nós estamos vendo o mundo em caos. Nós estamos vendo as coisas só piorando de mal a pior. Nós estamos vendo o amor se esfriando, rumores de guerra, muitas mortes sobre a face da terra. A frieza se aumentou de uma maneira totalmente radical. O que nós entendemos é que Jesus está às portas. E a primeira porta é a do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu dentro dele e meu Pai ceiaremos com ele. Jesus, Ele quer entrar na tua vida através de teu coração, através do teu coração aberto para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Jesus, Ele entra na tua vida e transforma. Mas nós estamos vendo o mundo entregue à cachaça cada dia mais. Nós estamos vendo pessoas se refugiando a cada dia mais, buscando abrigo, alegria, paz momentânea, através da bebida alcoólica, através da cachaça. Estão buscando uma alegria, a falsa alegria, não buscando ao Senhor, porque a verdadeira alegria vem através de Cristo. É através de nosso Senhor Jesus que nós alcançamos então a verdadeira paz. Sabe por que esse mundo está em caos, indo de mal a pior? Por falta de conhecimento de Deus, por falta do verdadeiro conhecimento de Deus, que este mundo vai de mal a pior. Este mundo só conhece o matar, esse mundo só conhece o roubar, só sabe o que é prostituir, só sabe o que é farrear, não conhece a Deus de forma verdadeira. Se perguntar para você se você ama a Deus, claramente que vai responder que sim. Agora, segundo está escrito em João capítulo 14, e nisso sabereis o que me ama, Jesus falou, aqueles que têm os meus mandamentos, e estes são os que me amam. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus, quem tem zelo pela própria palavra de nosso Senhor Jesus, esses são os que amam a Deus. Está escrito em João 14, versículo 25. Agora Jesus faz também a semelhança, ele nos faz saber também quem são os que não amam a Deus. Os que não amam a Deus não guardam as suas palavras, não praticam a palavra, a vontade do Pai.
Os que não amam a Deus simplesmente acham que não tem nada a ver beber um pouquinho. Os que não amam a Deus usam desculpa para poder viver no pecado. Dá desculpa para poder não largar a sua vida errada. Os que não amam a Deus acham que não tem nada a ver permanecer do jeito que está. Sabe por quê? Porque aprenderam de forma errada. Porque aprenderam através do discurso de homens, não examinando as Escrituras. E é tempo de examinar as Escrituras. Jesus falou: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Em outras palavras, Jesus estava falando: leiam a sagrada palavra de Deus, a Bíblia, pois ela testifica, ela testemunha de mim. Então, a Bíblia é um testemunho de Deus. A Bíblia é o manual sagrado da salvação. A salvação vem por obediência. A quem? Ao homem, ao pastor, ao padre? Não. A obediência não vem por você obedecer ao padre. A obediência a Deus é temer aquilo que está escrito para nosso aviso e assim praticar. É isso que o nosso Senhor, Ele quer de você e de mim, que sejamos então praticantes da palavra, que não venhamos então nos enganar a nós mesmos com discursos vãos, mas que venhamos a andar em caminho reto que te leva à salvação. É os caminhos a qual Jesus então ele cita na sua palavra. Em João 14, versículo 6, diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Deus Pai senão por mim. Então nós compreendemos que Jesus é o caminho para a salvação, e que não tem outro intercessor para nos levar ao Pai senão o Espírito Santo. Nós entendemos que Jesus é o caminho para salvar, para curar, para libertar. E sabe por que esse mundo vai de mal a pior, precisando de curas, precisando de milagres, precisando de muitas coisas? É porque o meu povo padece, perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído, na verdade, escreveu o profeta Oséias, por falta de conhecimento. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que Jesus falou. Jesus falou que o poder de Deus é manifesto através do conhecimento verdadeiro da palavra. Então, vamos fazer um raciocínio. Segundo o que a Bíblia nos traz a entender, segundo a Bíblia católica, a Bíblia cristã, que é vista como uma Bíblia protestante, o que nós aprendemos? Nós vamos aprender. Paulo ele vai dizer: olha, a salvação não é mediante as obras do homem, não depende do que o homem faça, não é o que ele faz que te leva então a ser salvo, mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe o que é fé em Cristo Jesus? Não é erguer a mão e falar eu creio, não é abrir a boca e proferir, confessar, dizer que crê. É no teu coração você crer e praticar. Quando você diz que crê, mas não pratica, você está exercitando uma fé morta, sem obras. A fé com obras é acompanhada de obediência. Obediência é essa palavra. Obediência é essa ao que Jesus então deixou para nosso conhecimento. É por isso que é muito perigoso existir muitas religiões, você ter uma Bíblia, transportar ela, guardar, não tendo conhecimento do que está escrito nela. É muito perigoso, porque nós não conseguimos chegar de maneira alguma até a Deus, ou até os céus, por nossa crença, por nossos feitos, por nossos atos, por aquilo que nós acreditamos, pela nossa religião. Nós não conseguimos chegar até a Deus assim. No último dia Jesus vai falar, fiz milagres em teu nome, eu dei dízimos, eu fiz isso, eu pratiquei as boas obras, frequentei missas, frequentei cultos, eu rezei 10 vezes por dia, mas vai dizer, não vos conheço,
Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. A iniquidade é o pecado. Muitos estão falando, eu faço isso para Deus, eu vou para a igreja, eu participo dos cultos, mas não se afasta da iniquidade. Não afasta os teus pés do mal, do pecado. O que seria o pecado? Um dos pecados que mais está matando e levando para o inferno hoje é a bebedice, é a cachaça, é simplesmente esse tipo de rebeldia contra Deus que faz com que o homem se incline para a morte. Porque está escrito, o salário do pecado é a morte. Mas espera aí, pregador, na onde que está escrito na Bíblia que beber uma cervejinha é pecado? Na onde que beber uma cervejinha faz mal? Pois eu bebo a minha cervejinha quieto no meu canto, não faço mal para ninguém. Na onde que isso é pecado, pregador? Onde está escrito isso? Jesus ele vai dizer em diversas vezes que o homem não seja dado ao vinho. Tudo bem, eu bebo uma cerveja mesmo, não bebo vinho não. Jesus vai falar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que os bêbados não hão de herdar o reino dos céus. Mas espera aí, você está me julgando, isso é julgamento, não julgueis. Não, a Bíblia está escrito isso para alerta. Isso não está escrito, não é na minha Bíblia, é a palavra de Deus está escrito. Jesus vai dizer um pouco mais adiante, sejais sóbrios, vigilantes, até a minha volta. Sobriedade é o mesmo que atenção. Bebidas, drogas, tira a atenção do homem. Tira então a sua sanidade, a sua sã consciência. E não há tempo mais para festejar, não há tempo mais para farrear. Há quanto tempo nós vemos ouvindo falar que Jesus vai voltar? E agora nós estamos vendo um mundo em caos. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar que Jesus está voltando? E passaram-se milhares de anos, passaram-se 2000 anos, e até hoje nada. Isso está escrito em 2 Pedro. Os homens se escarneceriam, dizendo, cadê a promessa de tua volta? Mas eu quero te dizer, meu amado, eu quero te dizer que as coisas estão simplesmente indo de mal a pior por conta da vinda, da volta de nosso Senhor Jesus. O ano de 2020 foi um ano carregado de sinais para, então, preparar a volta de Cristo. O ano de 2020 veio o coronavírus, veio, então, rumores de guerra. Nós começamos o ano com uma guerra já. Quem se lembra daquela guerra que houve no começo do ano, que durou por pouco tempo, mas houve? Jesus falou, ouvireis falar de guerras, no plural. Vamos chegar a um caos terrível, a qual muitos não estão esperando. 2021 não será comparado com 2020. Se 2020 morreu, gente, se prepara porque 2021 será pior. Será pior não pela palavra desse pregador, não pelo que esse pregador acha, não pelo que nós estamos achando, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. Por isso é bom que você conserta os teus caminhos. Por isso é bom que você venha dar crédito a essa palavra que aqui está sendo então direcionada neste lugar. Essa palavra que está sendo pregada, ela está sendo destinada para você que está me ouvindo, pois o nosso Senhor Jesus tem pressa nesta geração. O nosso Senhor Jesus tem pressa na tua alma. O nosso Senhor Jesus quer salvar a tua alma. Essa geração precisa de Deus. Nós estamos precisando de Deus mais do que nunca. Nós estamos encarecidos da salvação de Cristo na nossa vida, mais do que nunca. Mais do que nunca nós devemos buscar a salvação. Mais do que nunca nós devemos largar o que é mal perante aos olhos do Senhor. E nós sabemos muito bem que males são esses que são abomináveis diante de Deus. Nós sabemos muito bem o que desagrada a Deus, porque o nosso coração, ele simplesmente condena tais práticas, porque o nosso Senhor traz isso, traz esse temor. Então, você que me ouve, amigo, agora, você que me ouve, amado, se arrependa. Você que está me ouvindo aqui nessas redondezas agora, que está dentro do teu comércio, você que está passando por esse lugar, se arrependa. É tempo de se arrepender, é tempo de conversão. Conversão não vem de simplesmente
possuir uma tal religião. A conversão, o significado da conversão vem de transformação, vem de mudança. Conversão das trevas para a luz. Todo aquele que se inclina para as obras carnais, obras de pecado, ele anda em trevas. Todo aquele que ainda não recebeu Jesus, não confessando Ele como Senhor e fazendo a vontade dEle, ainda vive em trevas. Agora, para sair das trevas, para se converter, o homem tem que se arrepender. Quando você se arrepende, você começa a mudar a sua ética. Um homem que era um beberrão, esse que está falando com vocês hoje, que está pregando para vocês hoje, que era um drogado, que era simplesmente visto como um malfeitor por muitos, ele simplesmente se arrepende quando deixa as tais obras. O homem só pode dizer que se arrependeu quando tem transformação de vida. Será que tomar umazinha é normal então? Então será que eu posso passar na distribuidora, comprar uma garrafa ou uma lata de cerveja, colocar ali, pregar a palavra de Deus para refrescar minha garganta? Será que isso é temer a Deus? Será que isso é reto perante a Deus? Porque muitos falam que maconha também não leva para o inferno. Será que eu posso também fumar um baseadinho, pegar a Bíblia, andar com ela e pregar a palavra de Deus que eu vou para o céu? Meu amigo, eu quero te dizer, essas coisas são abomináveis perante a Deus e levam a tua alma para o inferno. Se você não largar essas coisas, tarde demais será para a tua alma. Não vai ter missa de sétimo dia para te ajudar. Não vai ter purgatório para purificar a tua alma. Você não vai reencarnar em outro corpo na próxima vida. Você está sendo enganado. Você simplesmente está sendo enganado por falta de conhecimento. Você tem que se arrepender. Você tem que deixar a cachaça. Você tem que deixar a mentira, o adultério, a prostituição, o cigarro. Tudo que é mal e abominável perante os olhos do Senhor, para que você entre na salvação, para que você entre no gozo do vosso Senhor e seja enxugado as lágrimas dos seus olhos. Essa palavra é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra verdadeira e fiel. Uma curta palavra, mas é esta mensagem a qual Deus Ele está soprando para os vossos corações. Para resumir, o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, em primeiro lugar, é se arrepender, é mudar os seus maus caminhos. E quando você se arrepende, você busca batizar. Como Pedro falou, arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. Então, sem arrependimento e sem confessar a Jesus como nosso Salvador, não tem salvação. Não tem salvação no meio do pecado, pois antes tem que ser removido. Tem que ser removido o pecado, tem que deixar a bagagem do pecado de fora. Porque Jesus falou, no céu não entra pecado. Então, peraí, eu vou entrar no céu sem antes consertar minha vida perante a Deus, sem antes ser transformado, sem antes nascer de novo? Não. Por isso se conserta e se arrepende enquanto há tempo, pois Jesus está voltando, Ele está às portas e está batendo todos os dias na porta de teu coração, para que Ele possa entrar e trazer a salvação. Se alguém se encontra enfermo, nós vamos orar pela sua alma, vamos estar orando por você. Se você quiser, se você precisar de uma oração, nós vamos orar pela sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus possa te conduzir à salvação. Já vejo o sinal. Aleluia, glória a Deus. Boa misericórdia. O mundo vive em guerra. Amém, Pai. Armas nucleares.